Existe uma sensação que algumas pessoas carregam durante grande parte da vida. Uma sensação difícil de explicar. Uma sensação que aparece nos momentos de silêncio, quando ninguém está olhando. Quando você está sozinho com seus próprios pensamentos. É como se existisse uma voz dentro de você dizendo: minha vida ainda vai mudar. Eu ainda vou construir algo grande. Existe uma versão de mim que ainda não foi descoberta. Talvez você conheça essa sensação. Talvez, desde criança, você tenha olhado para o futuro e imaginado uma vida diferente. Talvez você nunca tenha conseguido aceitar a ideia de viver apenas no automático. Acordar todos os dias, fazer as mesmas coisas, seguir o mesmo caminho. E um dia, olhar para trás e perceber que nunca tentou descobrir do que realmente era capaz. Porque existe algo dentro de algumas pessoas, uma inquietação, uma vontade de crescer, uma necessidade de evoluir, uma sensação de que a vida pode ser muito mais do que simplesmente existir. Talvez você já tenha se perguntado: por que eu sinto que posso conquistar algo grande? Por que eu sinto que ainda vou viver uma transformação? Por que existe dentro de mim essa vontade de ter uma vida extraordinária? E talvez você não consiga explicar. Talvez ninguém ao seu redor entenda. Talvez algumas pessoas até tenham dito que você está sonhando demais, que você deveria aceitar a realidade, que certas coisas não são para você. Mas existe uma diferença entre uma pessoa que apenas sonha e uma pessoa que sente dentro dela um desejo profundo de construir algo. Porque sonhos verdadeiros não aparecem apenas como pensamentos, eles aparecem como uma força, uma vontade, uma direção, uma sensação de que existe um caminho esperando para ser percorrido. Talvez você sinta que nasceu para ser rico. Talvez você imagine uma vida onde você tenha liberdade, onde possa cuidar melhor da sua família, onde possa realizar sonhos que hoje parecem distantes, onde possa olhar para sua trajetória e sentir orgulho da pessoa que se tornou. E talvez essa sensação não seja apenas sobre dinheiro, porque no fundo, muitas pessoas não desejam apenas riqueza, elas desejam liberdade, desejam poder escolher, desejam ajudar quem amam, desejam viver experiências que antes pareciam impossíveis. O dinheiro, muitas vezes, representa uma oportunidade, uma ferramenta para construir uma vida com mais possibilidades. Mas existe algo ainda mais importante: a pessoa que você precisa se tornar para chegar até lá. Porque grandes conquistas não começam quando alguém recebe uma grande oportunidade. Elas começam muito antes. Começam no momento em que alguém decide acreditar que pode crescer. Começam quando uma pessoa escolhe aprender, enquanto outros escolhem reclamar. Quando escolhe persistir enquanto outros desistem. Quando escolhe construir enquanto outros apenas esperam. Talvez essa seja a razão pela qual algumas pessoas sentem, desde cedo, que existe algo maior esperando por elas. Não porque o destino entrega tudo pronto, mas porque essa sensação pode ser o começo de uma transformação. Ela pode ser um chamado para você desenvolver suas capacidades, para descobrir seus talentos, para sair da zona de conforto, para buscar conhecimento, para criar algo que tenha valor, porque ninguém nasce pronto. Grandes histórias são construídas. Grandes pessoas também. A pessoa que um dia conquista grandes resultados geralmente passou por momentos em que ninguém acreditava nela. Momentos de dúvida. Momentos de medo. Momentos em que parecia que nada estava acontecendo. Mas existe uma coisa que separa aqueles que chegam longe. Eles continuam. Eles entendem que o processo faz parte da jornada. Eles sabem que cada dificuldade ensina algo. Cada erro traz uma lição. Cada tentativa aproxima pouco mais do objetivo.
Talvez hoje você esteja em uma fase em que parece que sua vida não está onde deveria estar. Talvez você veja outras pessoas avançando e se pergunte: quando será a minha vez? Mas lembre-se, cada história tem seu próprio tempo. Uma semente não se torna uma árvore no mesmo dia em que é plantada. Primeiro ela cria raízes, depois ela cresce, depois ela aparece para o mundo. E muitas vezes é assim com as pessoas. Antes de uma grande mudança acontecer por fora, uma transformação precisa acontecer por dentro. A mentalidade muda, a disciplina cresce, a visão se torna mais clara. A pessoa começa a agir diferente. E então, pouco a pouco, a realidade começa a acompanhar aquilo que foi construído internamente. Se você sente que nasceu para algo maior, não deixe essa sensação morrer. Proteja essa vontade. Alimente sua mente com conhecimento. Aproxime-se de pessoas que te incentivam a crescer. Tenha coragem para começar. Porque talvez o maior erro seja passar a vida inteira imaginando quem você poderia ter sido. Talvez exista uma versão futura de você, olhando para o presente e esperando que você tome a primeira decisão. A decisão de acreditar, a decisão de tentar, a decisão de construir. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você não precisa saber exatamente todos os passos, mas precisa dar o próximo passo, porque o caminho aparece para aqueles que caminham. E talvez essa sensação que você carrega, essa vontade inexplicável de conquistar algo grande, não seja uma garantia do futuro, mas seja um convite. Um convite para você descobrir do que realmente é capaz. Porque algumas pessoas passam a vida inteira esperando um sinal, enquanto outras percebem que o maior sinal sempre esteve dentro delas. A vontade de crescer, a vontade de vencer, a vontade de construir uma história que faça sentido. Talvez você tenha chegado até este vídeo apenas por curiosidade, ou talvez tenha encontrado uma mensagem que precisava ouvir. Mas uma coisa é certa: o futuro não pertence apenas àqueles que sonham. O futuro pertence àqueles que transformam seus sonhos em escolhas. E a sua história ainda está sendo escrita